Muita satisfação que eu coordeno essa mesa de lançamento do Outro Lacan, né, que foi publicado a primeira vez pela Letra Viva, em Buenos Aires, em 2015, né, e que agora é publicada a versão em português pela editora Toro, que tem feito um trabalho super relevante para a psicanálise. Publicou também outros textos de Alfredo, como O Grafo do Desejo, Modelos, Esquemas e Grafos, A Origem do Sujeito em Psicanálise, né? E, assim, eu acho que esse livro ele é um marco na obra do Alfredo, né? Alfredo tem outros inúmeros livros publicados e artigos. Por que esse justamente seria um marco, né? Porque me parece que, apesar da perspectiva de Outro Lacan estar presente na obra do Alfredo desde o começo, me parece que aqui, nessa publicação, ela se assume plenamente enquanto tal, né? Presente tanto no título, Outro Lacan, né, como nos temas que esse livro traz para o centro do debate no campo psicanalítico. Esse livro tem um fio condutor, que é uma crítica à leitura dominante da psicanálise, por isso Outro Lacan, né? Outro Lacan em relação à leitura hegemônica, e traz justamente à luz do dia, né, temas que me pareciam muito encobertos nas discussões psicanalíticas. Não eram temas que apareciam, né, como a epistemologia, a ontologia e a antifilosofia. Então, eu passo a palavra para Alfredo. Bueno, gracias por acompañarme en la presentación, en el enorme proyecto de la editorial. Es un libro así, salió más chiquito, pero es un libro así, un enorme trabajo de traducción. Solo dos cosas. Yo no conozco en la historia en ningún caso como lo que pasó con los lacanianos con Lacan. No entiendo qué haya pasado con los freudianos con Freud, con los kleinianos con Klein, con los aristotélicos con Aristóteles, con los platónicos con Platón. Y es que desde el mismo momento en que empezó a producir su enseñanza, los discípulos del seminario empezaron a trabajar sistemáticamente para anularla. Y tuvieron un éxito enorme, ya que todo el mundo está convencido de que lo que dijo Lacan es lo que los discípulos dijeron que dijo Lacan, que es lo contrario de lo que dijo Lacan, porque obviamente aceptamos que los discípulos sigan el camino y aporten, obviamente como cualquier trabajo de razón. Pero me vi obligado a advertir al público interesado que el Lacan, que estaba totalmente difundido, ¿quién es Lacan? Bueno, Lacan es aquel que se podía plantear haciendo una lectura tan solo sistemática de que se alejaba muchísimo de la propuesta explícita y crítica de Lacan. O sea, todos los conceptos más famosos del Lacan de los lacanianos no son de Lacan. Lacan jamás dijo goce mortífero. Lacan jamás dijo acotar el goce. Jamás habló de cantidades de goce, jamás habló de exceso y de acotar. No fue, incluso discutió la idea de energía cuántica que se aplica en ese tipo de concepciones. Entonces la idea era proponerle al público esta advertencia, o sea que lo que se conoce como Lacan no es Lacan, que no habría ningún problema si se llamase la obra de Juan, de Cristina, de Mirta, de Roberto. ¿Qué problema habría? O sea, si fuese de Miller, aplausos a Miller, está Jacqueline Miller, está Colette Soler, está Melanie Klein, está Anna Freud, está Adler.
Uno más, uno bueno, Miller. Y lo otro, que lo calculé y lo intenté cifrarlo en el título, es que no propongo el Lacan verdadero. Yo no propongo eso. Lo que yo digo es, si observamos, no sé, 500, 600 citas y oportunidades que pongo en el libro. Si ponemos todos mis libros, debe haber 2000. Posta, contada. 1, 2, 3, 4. Yo cuento, ya lo conté a ustedes, ya sé cuántos son. Yo cuento, cuento de verdad. Hay 500 pruebas mínimo de que Lacan no dijo eso, sino que dijo lo contrario. Y que, bueno, se puede deducir un Lacan a partir de esto, de que no dijo eso, sino que dijo esto. Yo lo llamo los apócrifos, a todas esas fórmulas supuestamente de Lacan, que Lacan no las dijo, y a su vez que son el centro de lo que se dice que Lacan dijo. O sea, una notable historia, y que se pueden producir varios otros Lacan, pero estaría bueno que sea serio lo que se proponga. Serio. O sea, que haga serie. No, para mí Lacan no dice eso. Bueno, está bien, perfecto. ¿Y por qué lo decís? O sea, ¿en qué te basás? ¿En qué texto? ¿Vieron el trabajo con los textos? ¿Para cómo no tenemos buenas fuentes? Porque esa operación que se hizo con Lacan para que diga todo lo contrario de lo que Lacan dijo, está hecho también, esa operación está hecha también como una operación sobre los textos. Los textos han sido transformados, cortados, se le han agregado partes, títulos, se ocultan algo. Miren, lo simbólico, lo imaginario y lo real, que es una conferencia importantísima de Lacan, aparece en un librito que publicó Miller, en cuya tapa no figura. Dicen los nombres del padre. Si te fijas adentro, escondidito, está lo simbólico y lo imaginario real. Para terminar, en lo simbólico y lo imaginario real, Lacan presenta por primera vez la teoría de los grafos. Y sostiene que simbólico, imaginario y real en la dirección de la cura solamente se entiende bien con un grafo. Miller lo publicó sin el grafo. Escondido adentro de los nombres del padre, escondido adentro, No está en la tapa. Yo no lo voy a comprar el libro si no sé qué está eso. Y aparte le quitó los grafos, cosa que no importa porque Miller se puede comprar un traje de astronauta e ir a vivir a la luna. ¿Qué importa lo que haga Miller? Lo que a mí me sorprende es que los miles y miles de psicoanalistas lacanianos no adviertan del problema, que no haya una denuncia pública masiva de que faltan los grafos. Es que a los psicoanalistas, como romantizan, los grafos le parecen efectivamente algo que se podría quitar. Como se lee a Lacan, ¿vieron? Cuando aparecen muchas fórmulas matemáticas, lo dejamos para después. Estos grafos son muy... La superficie topológica la salteamos. Bueno, eso. Gracias. Me voy a tomar unos breves minutos, pero la verdad me importa y valoro mucho poder acompañar hoy esta presentación de el otro Lacan, pero como otro Lacan, ¿no? No tengo buena pronunciación, pero entendemos que estamos hablando de aquello que, entiendo, Alba se va a ocupar en extenso. Tal vez sí quisiera reiterar algo que se me planteó en el primer abordaje del otro Lacan en su momento, cuando recién aparece, y que es la idea de que otro Lacan, de alguna forma, es un método, ¿sí? Y quiero traerlo a cuento justamente por lo que hoy pudimos escuchar aquí en buena cantidad de trabajos donde había una insistencia notable en relación a esto, ¿no? Al método, a la necesidad de entender, de pensar acerca del método. Y creo que este libro, de alguna forma, lo que ofrece es eso. Fíjense, sería un otro Lacan que hasta a veces podríamos decir
nos permite decir a pesar de Lacan, ¿no? Pero a pesar de Lacan, en todo caso, como figura, como persona pública o etcétera. Pero además, como recién planteaba Alfredo, ¿por qué es posible pensar esa condición de lo otro y no esa perseverancia muchas veces dada en esos formatos de el Lacan dijo, ¿no? Como única condición de aval, que además justamente ha llevado o ha instalado esta formulación de un ocultar, ¿no? O de dejar por fuera todo un conjunto de desarrollos pensables en relación a la producción de Lacan, que, bueno, Alfredo se ha ocupado, a su vez con su propio método, de no solo traer a cuento determinados temas que revisan, si ustedes quieren, el conjunto de lo anulado, de lo eludido en la producción de lo que conocemos como el trabajo censurado, exacto. Bueno, como vimos en el trabajo de la contratapa recién de los escritos, censurado y tergiversado. Pero justamente hay también, evidentemente, una condición de método, de trabajo, que, por ejemplo, ubica la formulación de un tema y la idea de el enlace, no sé cómo ha quedado traducido, como enlace, que sabemos que alude, por ejemplo, a la idea de un link. Es aquello que nos va a llevar en un formato donde tampoco nosotros deberíamos decir, Alfredo lo dijo acá, ¿no? Y nos abre a esa posibilidad que, insisto, nos va a plantear un método. Esa es un poco la idea que quería compartir. Otro Lacan es un método para leer. Gracias. Bom, eu passo a palavra agora a Alba Escalante, que deu esse presente para a gente, primeiro Alfredo, depois Alba, né? E coordenou toda a equipe de tradução. Alba, a palavra com você. Boa noite. Vou falar em português. Eu começo parabenizando o Alfredo pelo seu livro, mas também agradecendo a generosidade com a qual encara a tradução do seu trabalho nesta nossa língua brasileira, nesta nossa ginga. Agradeço a Michele pela confiança, pelo apoio, pelo empenho, para que este livro seja possível. Grata pelo respeito e pelo carinho, que é mútuo. A Denise, Karime, Vivian, Thaís, minhas companheiras de tradução, muito obrigada pela parceria, pelas trocas e, especialmente, pela paciência que tem comigo, né? A Toro... Não, comigo. Paciência comigo. A Toro Editora, a Eva, pelo trabalho primoroso, delicado e cuidadoso. Agradeço a Flávia e aos organizadores deste evento pela oportunidade de fazer parte desta mesa. Luiz, você se espera? Ainda não. Quero falar sobre a tradução e, para isso, me aproprio de algumas palavras de Blanchot sobre a amizade. Essa relação sem dependência, sem episódio, e onde entra toda a simplicidade da vida. A amizade passa pelo reconhecimento da estranheza comum que não nos permite falar de nossos amigos, mas somente lhes falar. Não fazer deles um tema de conversação, nem de artigos,
mas um movimento de acordo, de escuta, onde, nos falando, eles reservam, mesmo na maior familiaridade, a distância infinita, essa separação fundamental a partir da qual isso que separa se torna relação. É justamente nisso que consiste o nosso trabalho de tradução. O reconhecimento da estranheza comum e o entendimento que ocorre quando reservamos, na maior familiaridade, a distância infinita, a partir da qual o que separa se torna relação. Por isso, é preciso levar em conta não apenas o que conseguimos, mas também, numa conta que não fecha, os impasses se desviam. Por isso, incluo nesta lista de gratidão uma figura muito importante, Luiz Boto, o revisor, e aos futuros leitores e leitoras. O agora outro Lacan tem detalhes sobre os quais gostaria de chamar a atenção. O projeto gráfico de Eva, que inclui a foto de uma escultura de Alfredo. Mostra. É uma escultura do Alfredo. E como sou um pouco vaidosa, vou também dizer... Es ambiguo, no es una escultura de mi persona. Es una escultura que yo hice. Você te convertiste en el perdido. Como eu sou um pouco vaidosa também, além dessa escultura, tem um texto desta servidora, que já estava sendo escrito faz muito tempo e terá continuação, pois trata-se de um compromisso com o intervalo, na diferença, na proximidade, no som e no silêncio da fala. Desculpa, sou poeta, sou romântica. Em 7 de janeiro de 2020, num café de São Paulo, a Michele disse: vamos traduzir outro Lacan. A origem do sujeito estava em fase de finalização, de tradução. Era a continuação de uma relação que se iniciou em 2015 ou antes, quem sabe, tanto com a Michele quanto com o Alfredo, muito antes. Eu já tinha lido alguns capítulos em espanhol, mas não fazia ideia do que viria pela frente. A leitura que implica a tradução difere daquela que fazemos quando estudamos o texto, porque, além de nos aproximar aquilo que se diz, precisamos fazê-lo dizer. E isso supõe voltar a nos aproximar aquilo que se quer dizer, para tentar fazê-lo dizer. É nessa ponte balançante, como disse a Glória Ansaldúa, nesse zigue-zague que a tradução apresenta seu traço mais significativo, o movimento e a duração do movimento, que é duro, pois a solução sempre será provisória. Quando entrei em contato com as tradutoras, que acabavam de se formar no curso de tradução espanhol da UNB, por aí está a Thaís, e nos devem estar escutando a Vivian, a Karime está aqui, e a Denise, né? Sempre no meu coração, todas. Elas acabavam, menos a Karime, elas eram ex-alunas do curso de tradução espanhol. Eu encaminhei, nessa época, um rascunho que começava assim. São aulas, transcrições de aulas. O leitor pode até esquecê-lo, mas nós não. Aulas cuidadosamente preparadas, proferidas, submetidos imprevistos de uma aula, transcritas, editadas, e nós entramos nessa ciranda
fazendo mais uma operação, traduzir em outra língua para que a leitura continue. Outro Lacan é um livro de comentários exaustivos de fragmentos, citações trabalhadas por partes, algumas retomadas em outros capítulos, citações de textos em línguas manifestas e apagadas, transformadas, traduzidas. Essas coisas que até o leitor mais cuidadoso pode esquecer. No trabalho de tradução, os rastros e restos das línguas estão sempre à espreita, acechando-nos. E nos capturam para lembrar que estamos atravessados e atravessando-as constantemente nessa ponte balançante. Nos momentos mais obscuros do texto, era imperativo lembrar que estávamos traduzindo alguém que está fazendo um esforço de pensamento, articulando ideias, pensando e também traduzindo. A traduzir teoria foi isso que fizemos com esse estudo crítico, que redobra, aposta, pois traduzir é inerente à crítica. O que está no cerne desta proposta é a produção de fissuras em tradições de leitura, um movimento que refresca a psicanálise, abrindo brechas para que se filtre a vitalidade. Como tradutora, a minha relação com o trabalho de Alfredo inevitavelmente se modifica, aproximando-se aquilo que recolhi agora há pouco sob o nome de amizade. Vou contar para vocês um episódio que fala dessa relação e do envolvimento provocado pela tradução. Lembrem, conto, porque a conta não fecha. Por isso, é bom refazê-la. Um dos muitos temas que Alfredo trata é o sentido da experiência que está em jogo na psicanálise. Na reunião 8, nos deparamos com uma citação das milhões que estão no livro, e que é uma citação, que é uma tradução do Alfredo de um texto de Lacan. E diz assim, agora no português, né? O real se articula a revelação de um campo de experiência. Alfredo faz a seguinte pergunta. A que se refere Lacan com campo de experiência? Dito assim, temos a ilusão de que Lacan e Alfredo falam português. Afinal, é nessa língua que estamos nos comunicando, ou pelo menos fazendo de conta. Como seguidora do trabalho do Alfredo, a tentação é dizer: Alfredo, cuéntame que quer dizer Lacan. Espero tu resposta. Porém, eu me pergunto, como tradutora, que campo de experiência é esse em que várias línguas, mais ou menos silenciosas, tecem os dizeres? Nessa citação, traduzida por Alfredo, Lacan toma uma palavra do alemão. Então, vamos fazer a conta. Castelhano, francês, alemão, português. Esse é um campo babélico de experiência de tradução. Ou da Babilônia, né, Karime? Após consultar o fragmento de Lacan em francês, o ensaio de tradução do Alfredo foi reformulado. Foi necessário eliminar os embaraços de uma tradução palavra por palavra. A mis ojos, que soava estranha para os meus ouvidos e que, na ocasião, nos levou a consultar várias fontes até localizar a mieux, que virou ao meu ver. A meu ver. Nada além de ossos do ofício, que não poderíamos traduzir como huesos del ofício, mas sim garres del ofício. Porém, o que levou um tempo de discussão se articula melhor com a proposta de leitura, de método de leitura, por que não? Que Alfredo
de Alfredo, pois nos conduz aos efeitos do discurso que, por sua vez, estão estreitamente associados com a nossa relação com as línguas. O português, para mim, está carregado de um valor afetivo, de acolhimento, mas também de ferida narcísica, de descentramento. Pois bem, eis que a minha relação com o português inclui uma pessoa, meu filho, Matias, filho de pais hispanos, filho de pais hispanos. Eduardo, argentino, eu, venezuelana, e o filho que falava português. Pois essa é sua língua materna, que não é da mãe, mas da vida, do lugar, dos amigos, da escola, do amor, dos afetos e um longo etc. Ele tinha uns 6 anos, mais ou menos, e brincava com folhas, terra, água, fazia uma mistura. Eu pergunto, hijo, ¿estás haciendo un experimento? Ele olha e responde, um pouco zangado, né, pela invasão. Não, mãe, é uma experiência. Certamente, essa experiência não é a mesma daquele psicanalista, né, experiente pela longa temporada no divã ou na clínica. A experiência em português que essa criança me apontava é de uma outra ordem. Ele transformava alguma coisa e me transformava. Nunca mais consegui escutar essa palavra da mesma forma. Isso reverberou nas discussões das traduções. E, como eu já disse, a conta não fecha. Por isso, no meio de uma discussão que não consistia especificamente em procurar uma palavra para traduzir experiência, mas da própria experiência com a tradução, com o suposto saber que temos das nossas línguas, encontrei mais um fio de como, via tradução, ocorre a montagem de problemas que nos convocam ao trabalho. Segundo contam, a influente tradução de Standard Edition, não sei bem em quais textos de Freud, fez de duas palavras uma, Erlebnis e Erfahrung, uma só, Experience. Neste pequeno relato, vamos passando por várias línguas, francês, inglês, português, alemão, espanhol. Mas também passamos pelo encontro e desencontro que, sabendo ou não, temos com elas e com outras tantas. É isso que está em jogo na tradução. Devir tradução. Essa tradução que vocês agora podem criticar, discutir, aceitar ou rejeitar, é feita por pessoas e não por máquinas de tradução automática. Chegou outra tradutora aí, ó, Denise. Gostei. Elas, as máquinas de tradução automática, embora ajudem bastante, não fariam possível construir o texto. Ajudam bastante, tanto ajudam que hoje a gente se ajudou muito com a tradução automática, nada contra, tá? Então, elas ajudam, mas não fariam possível construir o conjunto que participa da criação desse conceito de ver tradução. Conceito, não definição. Pois seu compromisso não é com o consenso nem com o universal. Esse devir tradução opera por singularidades, mas não é individual, pois se dirige ao trato e ao tratamento dos problemas, das perguntas que conseguimos acolher e sustentar no percurso, mesmo que estas pareçam desviantes, prestes a nos extraviar e muitas vezes meio bobas. Devir tradução implica cercar, contornar, tornando oportuno o momento.
no texto que acompanha o livro, disse que comecem as discussões e, com elas, as alianças. Laço que permite, driblando um pouco as filiações, dar vida a essa vida que já brotava nas aulas, esse trabalho de fôlego de Alfredo, que nos deixou com mais fôlego, embora sem folga. Isso só pode estimular as discussões, então vamos permitir o movimento com a publicação deste livro. Muito obrigada.